Olá, querido. Estamos começando uma aula agora muito importante, um curso maravilhoso sobre introdução à interpretação bíblica. E eu quero chamar a sua atenção para já preparar aí a sua caneta, seu caderno, anotar direitinho. Se você escreve no computador, já vai preparando aí seu Word aí, vai se ajustando, sentando na cadeira, pega o seu copo d'água ou sua xícara de café. E vamos juntos, agora numa caminhada aí, em poucos minutos, mas minutos importantes para o seu conhecimento bíblico e para que você se aprofunde mais e mais nesse conhecimento. Esse curso, ele terá 4 módulos, e esses módulos foram pensados de uma maneira introdutória. Então, no primeiro módulo, por que interpretar a Bíblia? Mostrando a importância disso, o valor de se saber um pouco mais e poder se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. O segundo módulo, ele fala sobre aprofundamento na interpretação através da exegese. Não se preocupe com nomes complicados, eu vou te explicar todos eles, até o final você vai estar sabendo todos eles direitinho, o que significa a palavra exegese, o que significa a palavra hermenêutica. Fique em paz, você será orientado em todo esse processo aí, para você crescer e aprender cada vez mais. No módulo 3, nós vamos falar um pouquinho sobre compreendendo os contextos. Todo texto está dentro de algum contexto. E você precisa compreender bem esse passo para você ter uma orientação sábia da interpretação desse texto. Tá ok? E outra coisa muito importante é o último módulo, o que é hermenêutica. O que significa essa palavra que todo mundo fica falando? Tem pregadores que na hora de pregar fica falando, porque segundo a hermenêutica, fica usando esses termos bonitos, culto, Calma, isso é muito simples de entender, você vai sair deste curso compreendendo claramente o que significa hermenêutica, o que significa exegese, e você vai poder, de maneira um pouco mais profunda, agora ler a palavra do Senhor, mas lembrando sempre, com qual objetivo? O objetivo de você estudar a palavra de Deus não é adquirir só conhecimento. Eu vou repetir isso durante muito o curso. O objetivo de você estudar a palavra de Deus é você encontrar Cristo. Encontrá-lo em Gênesis, encontrá-lo em Êxodo, encontrá-lo em Levítico, até o Apocalipse. O objetivo é que você cresça em verdade, e Jesus é a verdade. Por isso, todas as páginas, todo conhecimento que você vai adquirir, precisa ter esse objetivo, Jesus. Fora dele, é pura leitura, é pura literatura, é puro conhecimento teológico, pura ciência bíblica. Não, o objetivo é Cristo. Por isso, vem comigo nessa lição, vamos aprender juntos e vamos crescer. Mas antes, aqui já na abertura do módulo 1, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, está aí embaixo aí para você ler, verso 14 ao verso 16. Texto muito conhecido de muitos irmãos, muitos já leram esse texto, muitos já compreenderam esse texto, mas eu sempre gosto, nas minhas primeiras aulas de hermenêutica, de análise do Velho Testamento, ler esse texto para mostrar como é delicado e também tem um lado complexo a interpretação de um texto bíblico. Vamos ler juntos? Eu vou ler aqui na versão revista e atualizada. Olha o que diz o texto. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Vai prestando atenção, hein? Então, os servos de Saul lhe disseram, eis que, agora, um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno, da parte do Senhor, vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Prestou atenção? Um espírito maligno da parte do Senhor. Já tinha visto esse texto. Possivelmente você já leu na EBD, já estudou na sua igreja, já ouviu talvez até alguma mensagem em cima disso aí, onde Davi toca a harpa e acalma o coração do nosso rei aqui, Saul. Mas um espírito maligno da parte de Deus. Eu fico imaginando Deus lá no trono, sentadão, tranquilo. Chega para o Espírito Santo e fala assim, tem algum demônio solto aí sem fazer serviço nenhum e agora? Eu vou mandar ele lá mexer na vida de Saul. Você consegue imaginar a cena?
Deus enviando um espírito maligno. Aí você pode até falar assim, mas pastor, está aqui, está no texto, me explica isso. Para pensar um pouquinho nisso tudo. Aí a gente percebe que a leitura da Bíblia, ela não requer somente saber ler, ela requer saber interpretar. É uma leitura mais profunda. Eu preciso conseguir enxergar o que está por trás dessa história, como as coisas acontecem, como as coisas são. Para os judeus, presta bem atenção nessa explicação, para os judeus, Deus é o único capaz de dominar todas as coisas. Em Isaías fala o seguinte, na verdade, ele profetiza, ele é um boca de Deus, como um profeta, ele fala aquilo que Deus mandou falar. E Deus mandou dizer, eu faço o bem, eu crio o mal. Eu faço as trevas, eu faço a luz. O que o povo de Israel entende com isso? Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins, que estão sobre a face da terra, estão debaixo do domínio e do caráter de Deus. Quando uma coisa complexa acontece, quem atua é Deus. A tendência nossa cristã é dizer que é Satanás. Por isso que nós nos assustamos quando ouvimos um ponto de vista diferente do nosso. Porque maldade só pode vir do diabo, mas não tem diabo no texto. O que tem do texto aqui é que Deus está enviando, presta bem atenção, um espírito maligno da parte de Deus. E para complicar um pouquinho mais, você sabia que no original, se você pegar a Bíblia Stuttgart, que é a Bíblia hebraica mais famosa e de melhor conceituação no meio acadêmico, a Bíblia hebraica Stuttgart, não tem essa palavra enviado. É espírito mal de Deus. Ruá, Malaim e Yavé. É o espírito mal de Deus. É como se esse espírito mal pertencesse a Deus. É mais complexo ainda. Está vendo? Eu estou usando isso aqui só para te mostrar como é complexo a interpretação de um texto bíblico. Requer um contexto cultural, nós falamos aqui do pensamento judaico. Requer um contexto histórico, nós falamos aqui de um rei que viveu há muito tempo atrás. Nós não temos nem noção de como é que era essa época, esse período. Davi aparece aqui. Os servos é que estão falando. Olha só, os servos estão dizendo, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. O diagnóstico aqui do texto foi dado pelos servos que estavam observando a vida de Saul. Isso não pode ser algo normal, isso é um espírito maligno. E quem coloca o espírito maligno, quem faz o castigo, quem dá a pressão, é Deus. Mas essa visão é a visão judaica. É importante que você compreenda. Eu não vou dar um ponto final aqui na interpretação desse texto. Quero deixar você pensar um pouquinho mais aí. Mas eu quero dizer o seguinte, há complexidade sim na interpretação bíblica. É fácil? Não. Tem todo um estudo que você é capaz. Tenho certeza que você vai dar conta disso tranquilo. E vai junto comigo estudar a palavra de Deus. Por isso agora entramos no primeiro módulo. Por que interpretar a Bíblia? Por que é importante interpretar a Bíblia? Opa, apertei errado aqui. Vamos lá. Primeira questão importante que você precisa entender é que quando Filipe teve um encontro com o eunuco, parecia que o eunuco estava perdido lendo o texto de Isaías. Isso significa que ler sem entender, sem interpretar, sem haver uma compreensão boa, saudável da palavra, é uma leitura como qualquer outra. Por isso, se aprofundar na interpretação bíblica, estudar a Bíblia, é muito importante para você, para mim, para todos nós. Olha bem essa cena aqui de Neemias. Esses PowerPoints, você terá acesso também aí, vai ser colocado aí para você poder pegar esses PowerPoints em formato PDF para você aprender e estudar mais, tá bom? Você reler e com isso crescer mais e mais. Neemias, no capítulo 8, mostra um momento muito especial onde houve a leitura da lei em voz alta após muito tempo sem ouvi-la. E no verso 8 diz, leram o livro da lei, presta bem atenção, leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então não era somente ler, não era pegar lá a Torá,
pegar o livro de Gênesis, pegar as leis lá do Êxodo, pegar as leis de Deuteronômio, Levítico e ler. Vamos ler. Não, eles liam, interpretavam e explicavam. Para quê? Para que o povo tivesse entendimento. E olha o que diz o versículo 12, em seguinte: então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham, preparando e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Olha só, a alegria veio quando houve compreensão. A alegria veio quando houve entendimento. Por isso que muitos irmãos, eles se desanimam com o estudo da palavra. Eles se desanimam com a leitura da palavra. Por quê? Porque, na verdade, não é fácil. Não é só pegar e ler. Imagina, você lendo a Bíblia, e aí, em determinado momento, você encontra um texto dizendo: e Deus enviou um espírito maligno para atormentar Saul. Você para ali, mas espera aí. Que Deus maldoso é esse? Falta de interpretação. Por isso, interpretar, explicar, mostrar, analisar, isso é uma ciência, isso é uma busca, mas também isso é espiritualidade. É querer mais da palavra de Deus para uma vivência sadia, saudável e abençoadora para o seu crescimento espiritual cada vez mais. Vamos seguir, vamos lá. Por que interpretar a Bíblia? Olha o que diz o texto aí: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. João 5, 39 e 40. Olha que texto lindo para fazer uma análise, para você se aprofundar nele. Havia o quê? Exame. Havia o quê da parte dos judeus? Estudo. Mas não tinham o foco necessário para a melhor interpretação. Jesus estava ali em carne, na frente deles. O próprio Messias enviado ali, diante deles, de maneira clara, vivendo o que a profecia deixou clara que ele ia viver. Eles não conseguiam enxergar. Havia um erro de interpretação. E se você observar a fala de Jesus, olha o que ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Eles ficavam repetindo, lendo textos do Antigo Testamento. Todo judeu passava por uma escola onde eles tinham que aprender muitos salmos de cor, sabiam trechos e mais trechos, a narrativa toda da Torá, principalmente a questão da criação, a vida de Abraão, a vida de José, a vida de Jacó. Eles sabiam isso tudo de cor. Só que não era isso que iria salvá-los. O que iria salvá-los, o que iria dar vida a eles, era Cristo. E eles não conseguiam, mesmo tendo esse excesso de leitura, não conseguiam ver Cristo na vida deles. É importante que você compreenda muito bem isso, para que você possa entender. Jesus é o centro de toda a interpretação bíblica de Gênesis e Apocalipse, como eu disse agora há pouco. Se você lê as Escrituras e não enxergar Cristo, você não está lendo as Escrituras do jeito correto. Todo o cenário do Antigo Testamento foi preparado para a vinda dele. E todo o cenário está sendo preparado para a volta dele. Ele é o centro. Efésios capítulo 1 diz, no versículo 9 e 10, que todas as coisas vão convergir em Cristo. Convergir no grego dá a ideia onde ele vai encabeçar de novo. Ele assumirá o controle pleno de todas as coisas, a partir do tempo determinado por Deus, que está breve. Por isso, se Cristo não é a sua conversa, não é o seu centro, você não está lendo a Bíblia da maneira correta. Vamos seguir? Tem mais coisa para a gente falar. Por que interpretar a Bíblia? Opa, voltei aqui. Até o final do curso, aprenda a mexer nesse negócio. É importante interpretar a Bíblia? Bem, já perceberam que sim, né? Pois sem uma interpretação saudável da palavra de Deus, não teremos uma aplicação correta para a nossa vida. Consequentemente, teremos um viver que agrada a Deus e testemunha as pessoas. Não teremos, né? Não teremos um viver que agrada a Deus e um viver também que não testemunha as pessoas da graça do Pai. Por isso que é importante ler a Bíblia,
Estudar bem esse livrão aqui, ó. Ele é grande, é muita coisa para ler? É muita coisa para ler. Mas, irmãos, é vida. É muito importante crescer em Cristo e estudar a palavra de Deus. Vamos seguindo aí. Quais são os grandes problemas da interpretação? Roy Zuck, ele aponta alguns problemas que precisam ser observados. Quando não entendidos e levados em consideração, atrapalham e muito a interpretação do texto bíblico. E são eles o seguinte. Primeiro, o abismo do tempo, cronológico. Bem, lembra que eu falei aqui do texto de Saul? Olha quanto tempo se passou a vida de Saul e de Davi, e nós hoje temos acesso a essa leitura. De Cristo tem 2000 anos que se passou. Olha as mudanças que o mundo teve. Só para a gente parar para pensar aqui, quantas mudanças o mundo teve agora, nos últimos 30 anos, como o mundo mudou, com a tecnologia, né, as câmeras, as televisões. Televisão era um negócio difícil de carregar, hoje é um negocinho fininho. Nessa finura assim, você tem uma televisão enorme, você leva para onde você quiser. Como as coisas mudam, como isso mudou. Quando se fala, né, Jesus esteve com a mulher samaritana no poço. Quantas pessoas que estão agora aí, tendo contato comigo aqui no curso aí, já sabem o que é um poço? Já viram um poço de perto? Já foram numa roça e viram um poço? Muita gente não sabe nem o que é isso. São tão urbanos que não tem nem ideia. Então, há um abismo de tempo que nos separa de tudo que aconteceu lá atrás, e daí é importante que a gente aprenda e compreenda esse processo fazendo leitura de livros que vão nos ajudar. Vou falar sobre esses livros agora há pouco, tá bom? Segura aí. O abismo do espaço, geografia. Você já foi a Israel? Eu nunca fui a Israel. Então, quando falo em deserto de Israel, eu não sei, porque a minha cabeça, quando fala em deserto, pensa em Saara. Será que o deserto lá é igual? Ou é uma região árida, seca, mas que ainda assim possui um determinado tipo de planta, determinado tipo de animais que rodeiam ali? Porque o texto de Mateus 4, Lucas 4, que fala do deserto de Jesus, fala que haviam feras. Então, haviam feras no deserto, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, que aí você consegue compreender claramente que são ambientes que tinham habitação de animais. Mas o Saara não, o Saara é diferente. Então, a questão geográfica vale a pena ser entendida. O que é um monte? O que é a questão geográfica ali que envolve a Arca de Noé? Então, isso tudo você precisa compreender para uma melhor interpretação. Abismo dos costumes, da cultura. Como o povo daquela época vivia de um jeito diferente de hoje. Eu falo hoje com muita gente que vai casar, falo, ainda bem que você não é judeu do primeiro século, porque os casamentos deles duravam uma semana de festa. O noivo tinha que sair no primeiro dia da festa com a noiva, voltar um tempo depois, mostrar o lençol lá cheio de sangue, porque rompeu a virgindade dela, tinha que ser apresentado a todos na festa. Com isso, a festa ficava mais animada ainda, vamos embora para mais alguns dias de festa, e aí vem vinho novo. Lembra do vinho que acabou? É porque é muito tempo de festa, gente. Não era um diazinho de festa, não, era muito tempo. E o vinho? Era de álcool, tinha álcool, era suco, não era suco? Cultura. Então, isso tudo, gente, é parte de um processo que a gente olha para a Bíblia e olha para o que aconteceu lá atrás e olha hoje, há um abismo que nos separa, que requer estudo. Por isso, é importante a interpretação bíblica saudável. Abismo do idioma, questão linguística. A Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento, um grego koiné, não é esse grego que é usado hoje na Grécia, é um grego koiné, um grego que não existe mais na prática, usualmente. O aramaico também é uma língua praticamente extinta, e o hebraico, que ainda é a língua dos judeus ainda. Se você for a Jerusalém, na região de Israel, você ainda vai ver pessoas falando hebraico, mas ainda assim um hebraico moderno. Esse hebraico antigo que nós encontramos aqui é mais complexo. O livro de Esdras, por exemplo, é um livro onde boa parte dele, as cartas que Esdras envia aos reis e tal, são em aramaico. Então requer uma interpretação linguística ainda mais apurada ainda. E aí você vê como é complexo o processo. Jesus falou em aramaico, João, Mateus, Marcos, Lucas escreveram anos depois em grego. Desse grego chegou a nós
começou a ser melhor traduzido no latim, para então chegar um dia no português. Olha como há uma ponte e um abismo linguístico. Está vendo? Por isso que é difícil. Outra questão importante aí, ó, abismo da escrita, questão literária. Então, assim como o idioma era diferente, a forma de escrever também é diferente. Por exemplo, a poesia hebraica, ela não tem rima, como o nosso tem. É diferente. Nós vimos uma rima, nós falamos poesia. Eles não, eles têm outros jeitos. Não é outro jeito, é outros jeitos de escrever poesia. Se você pegar o livro de Isaías, praticamente todas as profecias estão em formatos poéticos. Daí você vê. Então a escrita também é delicada, requer uma análise mais profunda. E o abismo espiritual, que é a questão da sobrenaturalidade. Você consegue imaginar 3 homens entrando numa fornalha 7 vezes aquecida, 7 vezes mais, e esses homens lá dentro andarem e ter ainda a figura de mais um, e aquilo ficar assustado? Então, essas questões sobrenaturais nos assustam. Um mar se abrir. Complicado, né? Então, esse abismo também espiritual, sobrenatural, mexe muito com a gente. Por isso, querido, eu vou parar por aqui, para você tomar um cafezinho, para você levantar um pouquinho da cadeira, e vou voltar. Nós ainda estamos no módulo 1. Segura aí, temos muito a aprender ainda. Vem comigo. Prazer estar junto com você nessa aula maravilhosa.